Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz um título um tanto curioso: O Eu Divino. Esse eu não era o ser humano, não era uma pessoa que queria se divinizar. É tanto que o eu aqui está com E maiúsculo. Deus quis mostrar agora, irmãos, uma característica dele que nunca tinha sido revelado antes. E isso é muito interessante, porque a maneira como Deus era conhecido, só para vocês terem uma noção, Deus antes, para Adão e Eva, era conhecido só como Criador e um Deus amoroso, um Deus que cuidava. Mas após o pecado, Deus agora se é revelado por um Deus redentor. E por que não era revelado antes? Porque não se tinha necessidade. Exemplo, eu sou pai e eu posso dizer que eu sou pai há mais ou menos 30 anos atrás. Eu era conhecido antes, mas não como pai. Então, quando me tornei pai, eu agora passei a ser conhecido como pai. Antes eu não podia participar e nem precisava participar de comemoração do Dia dos Pais ou ganhar lembrancinha, porque eu não era pai. Agora eu fui conhecido e reconhecido como pai, então eu recebia lembrancinhas da igreja. Eu ia até os cultos e as pessoas me davam Feliz Dia dos Pais. Só que aqui, só para nós entendermos, Deus agora se revela com uma característica que ele nunca tinha sido visto antes. Ele foi apresentado como Deus Todo-Poderoso, mas os feitos de um Deus Todo-Poderoso não foi revelado até então. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, eu sou o El Shaddai, ou seja, eu sou um Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer em você, Abraão, aquilo que você não pode fazer. E o que é que eu vou fazer de você? Uma grande nação, através de Sara, sua esposa. A sua esposa, ela é estéril, ela não tem filhos, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Então Deus se revelou para Abraão naquele momento dessa forma. Isso ele fez também com Isaac, quando Isaac ora em prol da sua esposa para com que tenha filho, porque Rebeca também era estéril. A mesma coisa acontece com Jacó e Raquel, quando o texto fala assim, e Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre. Então Raquel vai e tem 2 filhos. O primeiro é José, depois o Benjamim. Então Deus vai se revelando num desdobramento da história como aquele Deus que cuida, que zela e que não desampara. Porém, aqui agora, isso é muito interessante. Deus começa a se revelar como aquele que vai tirar o povo de Israel, porém com um braço forte, com um poder que ele vai manifestar que os poderes cridos pelo povo do Egito, especialmente por Faraó, não teriam nenhuma eficácia, porque ele vai saber agora que ele é o Senhor. E essa expressão, quando ele fala assim, vocês me tornaram, eu fui conhecido no passado, mas como Senhor não fui conhecido, como está aqui no texto de no texto de Êxodo, capítulo 5 e capítulo 6. E me chama muita atenção, irmãos, porque quando as pragas começam a cair, de forma especial, no capítulo 6, aqui no verso 7, que o autor colocou, do verso 1 ao 8, olha como é que diz assim, ó, eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei para a terra que eu levarei para a terra e jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Se você for ler mais, irmãos, olha, capítulo 7, versos 5 e 17, o próprio texto de Êxodo 8, 10 e 22, Êxodo 9 e 29, 10, 2, 11, 7, 14, 4, 14, 18, perdão, 14, 4 e 18, isso. Então, esses versos, você pode depois voltar e copiar todos eles. Deus fala assim, então saberão que eu sou o Senhor. Ele diz isso para o povo de Israel, ele fala isso para o próprio faraó, depois ele fala para os egípcios, e no final aqui, no capítulo 18, verso 11, ele fala até para Jetro, e Jetro saberá que eu sou o Senhor. Deixa eu só confirmar aqui esse texto de Êxodo 18 e o verso 11, aqui diz assim, agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou o seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Quando ele fala assim, agora sei que o Senhor é maior. Jetro agora fala de uma revelação que ele toma conhecimento diante de tudo que Deus faz. Agora vamos trazer isso para os nossos dias. Deus se revelou para você até hoje de que maneira? Como Deus amoroso, como Deus que cuida, como Deus que se importa, como Deus que protege. E quando vêm as calamidades, você de fato tem de Deus a sua revelação? Irmãos, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, não espere Deus se manifestar para com que você creia nele.
Creia principalmente quando as coisas estiverem difíceis. Creia quando aos seus olhos as coisas parecem que não vai dar certo. Quando as coisas estão em condição mais probante, mais afundado no lamaçal, numa condição terrível no pecado, nunca se esqueça. É nesse momento que a minha fé precisa dar a Deus uma significação daquilo que Ele é para mim. E é essa fé que nos garantirá a vitória. E Deus revelará para você aquilo que de fato Ele quer fazer. Para finalizar aqui, na lição diz assim, ó, essas 4 ações de Deus. Eu sempre coloco ações de Deus como verbos de ação, verbos de intervenção, verbos de relacionamento. E Deus coloca os pronomes eu, e por diversas vezes aqui fala assim, ó, eu sou o Senhor, apareci, estabeleci, prometi, ouvi, me lembrei. Tudo isso são atribuições de Deus de intervenção. Então, que o eu divino, a personalidade de Deus, se revele para você hoje de uma forma graciosa, mas acima de tudo como Deus poderoso, que tem poder para libertar e livrar da condição que você se encontra. E ainda assim, se a condição que você se encontra não for favorável aos seus olhos, continue crendo, porque de uma coisa eu tenho certeza, como diz o próprio Paulo, né? Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o fim chegar. Também o inário nosso, na área adventista, tem uma música que fala isso, né? Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Então creia, Deus quer se revelar para você como um Deus pessoal, um Deus de um relacionamento, que ele se transmite e se revela através da sua personalidade diante das dificuldades que nós passamos. Deus seja louvado, continuemos confiando, porque aquele que nos prometeu, ele é fiel. Vamos orar? Ó Pai Celestial, revela-se para nós, Senhor, de acordo com as nossas condições, para que nós conheçamos e sabemos, venhamos tomar conhecimento com mais propriedade que o Senhor é o nosso Deus. Que nós nunca duvidemos, Pai, de Tua palavra e nos fortalece a fé, para que nós possamos continuar andando na alegria de estar em Tua presença. Dá-nos um dia de paz, perdoa os nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.